E apresentando mais ainda o pastor Irian, é pai de aluno, amigo da família Vinícius de Moraes, parceiro. Então, muito obrigada. Não por hoje, mas por sempre. O Senhor, né? Você está conosco. Amém. Amém. Nossos cumprimentos, né, a todos os internautas, também a família da Escola Vinícius de Moraes. Para mim é uma alegria, né, muito grande. Quero externar a minha alegria e tributar a Deus, né, toda a honra e toda a glória por estarmos aqui nesse momento tão importante. Nós vamos deixar uma palavra para os pais, os meus cumprimentos também, a minha família, né, que eu creio que está aí ligadinha, né, nesse momento tão importante para a Escola Vinícius de Moraes, pois os meus filhos, graças a Deus, estudam lá e são bem assistidos por toda a escola, os professores, diretores, e nós estamos aqui nesta manhã para trazer uma palavra ao seu coração e ao coração da sua família. Pois família é o nosso bem maior, nosso patrimônio, que Deus, o Criador, nos deu este privilégio e nos colocou como mordomo para cuidar daquilo que pertence a Ele. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, o manual para a família. A nossa amiga leu o Salmo 128, que é o Salmo da família. Deus havia colocado no meu coração este Salmo 128 e nós faremos novamente esta lição, né, lendo ela para a sua memorização e meditação. O Salmo 128, ele está registrado assim, o número 128 dos Salmos, o verso 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois o texto sagrado aqui está revelando: bem-aventurado o homem, a mulher, a família que teme ao Senhor. Esse temer a Deus não é ter medo do Criador, não é ter medo de Deus, mas reverenciá-lo, amá-lo, respeitá-lo, ter Deus como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua família. Ora antes, né, elas fizeram a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, perceba que está registrado assim, ó, Pai Nosso, ou seja, é nosso. O individualismo no Pai Nosso, ele não existe. Aí está no coletivo, né? Nós vemos que Deus é o nosso Pai, Pai Nosso. E Jesus vai encerrar ensinando a oração do Pai Nosso, ensinando o diálogo, pois a oração do Pai Nosso é a oração dominical, é a oração como modelo. Jesus vai ensinar dizendo: venha o teu reino, ou seja, venha o teu domínio, venha o teu cuidado, venha a tua proteção, venha a tua administração, venha, Senhor, o teu domínio sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida. Então Deus, o Senhor, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer ser nosso rei, o nosso capitão, o nosso general, o nosso líder, o nosso provedor. Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser tudo o que nós precisamos. Deus quer ser para a nossa família e Ele tem poder para fazer isso. Nós vamos perceber que o salmista, ele vai dizer e expressar assim: bem-aventurado ali o varão ou o homem. A expressão bíblica o homem ali está falando da humanidade. Nós vamos perceber no texto do livro do Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, que Deus, ele vai fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Fala de personalidade, fala de caráter. Vamos perceber que Adão é o primeiro homem que Deus vai criar. No hebraico, Adamar. Adamar significa terra. Ou seja, Deus pega da terra, do pó da terra, e Deus vai criar o homem. Até então, o homem não é alma vivente. O capítulo 2 do Gênesis, versículo 7, está escrito assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre os seus narizes, ou sobre as suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus vai pegar
o Adamar, a terra, e vai criar o homem, formar o homem. Depois que Deus forma o homem, Deus vai soprar nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem vai se tornar alma vivente. A diferença dos seres humanos para os animais é que o homem tem esse dom de Deus de se comunicar com o Criador. Espiritualmente falando, o homem, ele tem essa dádiva de Deus, dele falar com Deus, dele conversar com Deus, dele orar, dele buscar a presença do Senhor em preces e assim sucessivamente. Da palavra Adão, nós também podemos tirar a palavra hebraica Adom. Adom significa vermelho, ou seja, perceba só que possivelmente Adão aproximadamente seria uma pessoa mais ou menos um moreno, um pouco voltado para um vermelho, ou uma pessoa ruiva, aproximadamente. Não estou declarando, mas poderemos pensar e imaginar, porque Deus criou o homem do barro, ou seja, que é vermelho. Do nome Adão, poderíamos tirar também a palavra Dan. Dan no hebraico significa sangue, ou seja, o homem se torna alma vivente, depois que Deus sopra o fôlego de vida nas suas narinas. Da palavra Adão também podemos tirar a palavra Domer. Domer significa semelhante, ou seja, Deus cria o homem semelhante, ou seja, na personalidade, no caráter. E perceba só os pais, seus filhos, se parecem com você. Graças a Deus, é tão lindo quando a gente vê uma família unida, uma família estando ali juntas, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. A família está no coração de Deus, veio de Deus. A família é muito importante. A família é a base. Valorize a sua família, ame a sua família, proteja a sua família, porque ela é muito importante. Quem tem uma família tem o maior tesouro deste mundo. Também na palavra Adão, podemos tirar a palavra meote. Meote significa multiplicar. Esse dom, essa dádiva de Deus de multiplicar. Deus, ele deu uma ordem para Adão. Adão, domine sobre a terra. E deu uma ordem para Adão e para Eva, que eles poderiam multiplicar, que eles enchessem a terra. A sua prole, os seus filhos, são bênçãos de Deus. Os seus filhos são dádivas de Deus para você. Abençoe seus filhos. Não amaldiçoe seus filhos. Não diga para ele que ele não vai conseguir, que ele não vai ter sucesso, que ele não vai ser um campeão. Nunca diga essas palavras, nunca se expresse assim para o seu filho. Diga para ele que ele vai conseguir, que ele vai chegar lá. Ajude os seus filhos, Seja o mentor, seja o provedor, seja o sacerdote da sua casa, da sua família. Esteja junto com seus filhos. Diga para ele que ele vai conseguir. A minha filha Ingrid Carvalho, hoje com 16 anos, mas quando ela teve 7 aninhos, ela uma certa vez chegou da escola e ela disse: pai, eu tirei 7, eu perdi. E ela veio a prantos chorando. Eu chamei ela, disse: minha filha, você não perdeu. Você tirou uma nota abaixo de 10, mas isso não significa que você perdeu. Na próxima você vai tirar 10. Ela enxugou as lágrimas e ela foi para a escola. Hoje a minha filha está no 2º ano já do ensino médio. Por quê? Porque eu disse para ela que ela pode conseguir, que ela vai conseguir. Seja também um motivador dos seus filhos. As funções e a missão de um pai e de uma mãe. E nós já estaremos daqui a pouquinho encerrando a nossa palavra. A missão do pai, ser provedor. Ser provedor não é somente trazer o alimento para dentro da sua casa, mas ser provedor em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todos os aspectos. O pai tem essa missão de ser o provedor. Ele precisa prover para a sua família aquilo que a sua família estiver precisando. Ele tem a missão de ser sacerdote. Ensine os seus filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus, reverenciarem a Deus, orarem a Deus. Ontem mesmo à noite, o meu filho Isaías Carvalho, ele disse: pai, dorme comigo. Eu deitei na cama com meu filho e disse: meu filho, vamos orar a Deus. Ele disse: vamos orar. E eu comecei a orar, e ele repetindo as orações que eu ia falando, e meu filho pôde orar a Deus. O pai precisa ser isso para o filho. Seja o sacerdote na sua casa. Ensine os seus filhos a amarem o Criador, ao Deus Todo-Poderoso.
O pai também precisa ser o líder. Líder é aquele que administra. Líder aqui, um bom líder. Uma certa feita eu li uma expressão, uma palavra muito importante. O sucesso dos liderados, ele vai fazer com que o seu líder tenha sucesso. Então, um líder bem-sucedido é porque ele tem liderados bem-sucedidos também. Então, se você for um bom líder, os seus filhos serão bem-sucedidos também. O pai também tem a função de ser mordomo. Ou seja, mordomo aqui é cuidar, é zelar daquilo que o Criador te confiou. Deus te confiou a família, a esposa, os filhos, depois vem os netos, bisnetos e assim sucessivamente. Cuide da sua família. Cuide, seja um bom mordomo. O Criador vai requerer das suas mãos aquilo que Ele te entregou. A mãe, ela precisa ser protetora, né? A mãe pode ser o filho que erre milhões de erros, mas filho é filho e mãe é mãe. Dizem no adágio popular que amor de Deus é comparado ao amor de mãe, ou amor de mãe é comparado ao amor de Deus, né? A mãe ama o filho, protege o filho, dá a vida pelo filho. Então, mãe, seja protetora, proteja os seus filhos de muitos males que estão aí permeando o nosso século 21. Proteja os seus filhos, acompanhe os seus filhos em todos os momentos. Dedicação. A mãe tem essa função de se dedicar para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu lar, para a sua casa. Seja ordeira, seja dedicada, seja zelosa e Deus vai te recompensar. A mãe também precisa ser conselheira. A mãe precisa aconselhar os filhos, né? Estar ali juntinho com eles para que eles possam crescer e seguir os bons conselhos que a nossa amiga leu aqui, Provérbios 22, o versículo 6. Ensina o caminho, ou seja, aconselhe, oriente, dê um norte para que seu filho possa crescer, mesmo que ele se desvie do caminho, mas ele aprendeu. No seu consciente, no amanhã ele vai pensar, seu subconsciente, olha, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou, vou voltar para o caminho, porque esse caminho é bom. Então seja conselheira, mãe. Nessa parte de ser conselheira, né, ajudar a criação do filho com os pais. Às vezes, alguns problemas e dificuldades no relacionamento, a mãe ajuda e coopera muito com seus bons conselhos. E por último, a mãe precisa ser adjuntora do esposo, né? Os cônjuges precisam viver unidos. Os cônjuges precisam dar exemplo para os seus filhos, para que seus filhos venham crescer e ver, né, a reciprocidade de ambos os lados, tanto o pai como a mãe, de ser a mãe adjuntora, estar junto. A mulher foi tirada da costela de Adão, do lado de Adão. Não foi tirada dos pés para ser pisada, jamais aceite, né, ser pisada, as mães que estão me ouvindo, e também não foi tirada da cabeça para poder governar. Quem governa é o homem. Deus disse para Adão, Adão, seja líder, seja o governo, ou seja, domine, mas a mulher está do lado, adjuntora, acompanhando, ajudando para manter o equilíbrio na família. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a escola Vinícius de Moraes, Deus abençoe a todos que fazem parte, né, desse grande empreendimento, né, dessa escola que já formou muitas pessoas, né, muitas e muitas pessoas. O meu sonho é ver o nosso Brasil valorizando mais professores, né, que formam advogados, que formam médicos, que formam muitas pessoas profissionais de várias áreas. Deus abençoe, tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.